Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia 23 de julho de 2025 por dentro de tudo. E olha, o cenário hoje tá movimentado. Vamos dar uma passada rápida pela economia global, que sente o peso das tensões com tarifas, né? Vamos ver como isso afeta Estados Unidos, China e Europa. Aqui no Brasil, tem liberação de verba no orçamento, a inflação dá um respiro, mas segue no radar e o país se posiciona sobre as novas tarifas americanas. E, claro, uma olhada nos mercados, bolsa, dólar e o Bitcoin quebrando recorde. Segura aí. Começando pelo cenário mundial, a perspectiva não é das mais animadoras, certo? O crescimento global está projetado como o mais baixo em quase 2 décadas, tirando as recessões. Barreiras comerciais, incerteza política, parece que são os grandes vilões da vez. É um ritmo lento mesmo. Projetam mais fraco para uma década desde os anos 60, viu? E assim, mesmo com alguns sinais de melhora na produção em junho, a confiança, sabe, dos empresários, dos consumidores, continua abalada. Um ponto positivo, talvez, é que a inflação global dá sinais de arrefecimento, mas ainda falta um bocado para chegar nas metas dos bancos centrais. Uhum. Olhando para as potências, nos Estados Unidos, a situação é delicada. O produto interno bruto real deles encolheu no começo do ano e a recuperação parece ter vindo mais de uma queda nas importações do que tipo de um consumo realmente forte. A inflação continua sendo uma pedra no sapato Continua. e as novas tarifas tendem a complicar ainda mais, né? Exato. Isso coloca o Federal Reserve, o Banco Central americano, numa posição difícil. Bem difícil. Eles decidiram manter os juros, mas olha, sofrem uma pressão política bem direta da presidência para cortar. Essa tensão sobre a autonomia do Banco Central sempre gera ruído, né? Nos mercados. E do outro lado do mundo, a China surpreendeu com um crescimento acima da meta no primeiro semestre, muito impulsionado pelas exportações. Mas o sinal amarelo vem da deflação nos preços ao produtor, né? A maior queda em quase 2 anos. Isso sugere uma demanda interna que não é ágil. Pois é. E é interessante observar a estratégia deles para lidar com isso e com as tarifas americanas. Estão buscando rotas alternativas de exportação, tipo via Sudeste Asiático. Mostra como a geopolítica está forçando adaptações rápidas nas cadeias de produção. É um jogo complexo. E a Europa? Como fica? Então, na zona do euro, parece que a inflação finalmente encostou na meta do Banco Central Europeu em junho. Uma boa notícia por lá. Ah, que bom! Já no Reino Unido, o quadro é mais sombrio. Economia encolhendo por 2 meses seguidos. Nossa! E um déficit público preocupante. Já leva a discussões sobre aumentos inevitáveis de impostos. A coisa está mais feia por lá. Essa diferença entre a zona do euro e o Reino Unido mostra bem os desafios distintos, né? Exato. O Reino Unido, em particular, lida com as consequências do Brexit e essa pressão fiscal enorme. É outro cenário. Puxando a conversa aqui para o Brasil. Nosso produto interno bruto cresceu 1,4% no primeiro trimestre. Aquela força já conhecida do agronegócio ajudou bastante. A projeção para o ano todo segue em 2,23% e a inflação, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tem caído nas últimas 8 semanas. É uma boa notícia, sem dúvida, mas vale o alerta. Ainda está acima da meta do Banco Central. Sim, ainda acima. O desemprego, por sua vez, ficou estável em 4,1% em junho. Na parte fiscal, o governo federal destravou mais de 20 bilhões de reais do orçamento. Usou receitas extras de leilões de petróleo para isso. Ajuda, claro, mas a previsão para 2025 ainda é de um déficit primário na casa dos 26 bilhões. Mesmo com essa verba extra, ainda tem déficit previsto. E o Banco Central, de olho nesse cenário todo, interno e externo, optou pela cautela. Manteve a taxa Selic em 15%. Exato. Manter a Selic nesse patamar sinaliza que a luta contra a inflação continua sendo prioridade, mesmo com o crescimento ainda moderado, né? Agora, o assunto que esquentou o clima. A disputa comercial EUA-Brasil. O governo Trump anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. E a justificativa citada envolve questões políticas ligadas ao ex-presidente Bolsonaro. Foi uma bomba, né? E a resposta brasileira foi imediata. Ativaram a lei da reciprocidade. Isso significa que, se a negociação falhar,
O Brasil pode impor tarifas equivalentes. É um instrumento legal, permite essa resposta direta. E os setores já sentem a pressão, né? Carne bovina, pescados. Sim, pescados dependem muito do mercado americano, já suspenderam envios. Madeira também, com contratos cancelados. Suco de laranja até a Embraer, todos em alerta. É um impacto grande. Nos mercados financeiros, um cenário misto. Lá fora, algumas bolsas como S&P 500 e Nasdaq até renovaram recordes ontem, mesmo com essa tensão toda. Verdade. Mas aqui, o Ibovespa sentiu o baque. Recuou um pouco no pregão de ontem, dia 22. Pois é. A tensão tarifária e a inflação interna pesaram por aqui. O dólar acompanhou e subiu de novo. Fechou ontem a R$ 5,56. E a projeção do mercado, aliás, é que ele termine o ano próximo de 5,65. O ouro claro subiu, busca por segurança. O petróleo caiu. Exato. E a grande estrela do dia foi o Bitcoin. Disparou. Passou dos US$ 123 mil, novo recorde histórico. Impressionante. E o que está por trás desse otimismo todo? Parece que é a expectativa de regras mais favoráveis para criptoativos nos Estados Unidos. É uma demonstração de como notícias regulatórias podem impactar fortemente esses novos mercados. Muita volatilidade. Bom, esse foi o nosso Se Liga Economia desta quarta-feira, 23 de julho. Um dia cheio, hein? Mostrando como a economia global e a local estão, assim, super interligadas. Decisões políticas, taxas de juros, movimentos comerciais, tudo se influenciando. Exatamente. Por isso, continuar acompanhando essas notícias é fundamental para entender os impactos no dia a dia, nas finanças. Fica a questão, né? Até que ponto essa tensão comercial pode redesenhar as parcerias econômicas do Brasil no longo prazo? Algo para a gente pensar. Obrigada pela companhia. E fique ligado no próximo Se Liga Economia para mais análises e informações sobre o que movimenta a economia. Até lá!